A paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma vez o inimigo foi derrotado, estamos aqui para contar a vitória. Jesus. Glória a Deus, estamos aqui com um casal bastante Aleluia. abençoado, casal missionário, a missionária Maiara e juntamente Glória a com o seu Deus. marido Tyrone, estamos aqui para Amém. contar um testemunho um pouco Glória da a história Deus. desse casal abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Pastora missionária, paz do Senhor. Peço que Pai, Senhor, você se Edivaldo. apresente ali para nós, por favor. Pai, Senhor, a todos a nossa audiência do Resplandecendo Cast. Estamos aqui, né, para contar um pouco das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Edivaldo. A paz do Senhor, todo você, telespectador que está nos assistindo, né? Que está nos alcançando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glória a Deus. Independente do horário que você estiver assistindo. Para nós é uma alegria, né? Eu sou o presbítero Tyrone e nós estamos aí para contar um pouco da história do que Deus tem feito, né? Antes só no Brasil e agora fora do Brasil Olha aí. também, Glória cumprindo a as Deus. promessas do Senhor. Cumprindo o ID que Deus Cumprindo tem o para a ID. vida. Glória a Deus. Exatamente. É isso aí. Então, para a gente dar início aí nesse podcast, como você pode nos direcionar em relação ao seu testemunho de vida que você Certo. passou antes e tudo. Perfeito. Hoje eu tenho 37 anos, Glória né? a Deus. 37 anos e sirvo a Deus, assim, oficialmente, que eu aceitei a Cristo desde os meus 18, né? No ano de 2006, que foi quando eu confessei o Senhor em público, a Cristo abertamente, Uhum. junto com a minha mãe. Eu me lembro que nesta noite, a minha mãe, por apoiar o filho, né? Ela falou... Ela lembra dela olhar para mim e falar assim: meu filho, se você quiser aceitar Jesus, a mamãe também aceita para te acompanhar, né? Tipo assim, para ir junto com você. Isso você tinha 18 anos? Isso com 18 anos. Ok, amém. Então foi após o primeiro, assim, um livramento de morte que eu contemplei, fora outros que a gente às vezes nem contempla, que o Senhor nos dá, né? Glória a Deus. E o Senhor me deu um livramento de um acidente, né? Tinha tido um acidente de carro, onde eu contemplei a mão do Senhor me dando livramento. Era para me ter perdido a vida ou perdido os movimentos das pernas, ficado inválido, talvez numa cadeira de rodas. E o Senhor me deu esse livramento e a gente teve um convite, um despertamento após isso. A gente fica muito sensível com tudo isso, para ir até uma igreja evangélica, numa Assembleia de Deus, no estado de Goiás, no interior, né? E foi onde a gente teve esse contato pela primeira vez, em uma equipe, em um culto de libertação. Olha que interessante. Onde Deus falou muito comigo, onde eu tive aquele primeiro contato de ver, de falar, gente, quem contou a minha vida para esse homem que está pregando, né? Quem que tá falando? Esse homem tá falando de mim? Esse Contaram pregador, algo aí pra ele. uai, esse Tem algo pregador diferente aí. esse pregador tá falando de mim. Mas enfim, eu não tive, então, Edivaldo, a oportunidade de nascer e crescer num lar cristão, né? Eu sou nascido no Pará, né? Olha, você é Nascido paraense? Eu sou paraense. De onde Olha você é pra do Pará? você. Eu sou de Rondon do Rondônia, Pará. eu também sou paraense. Olha que coincidência boa. Eu sou um pouco afastado, mas sou paraense. Rondon também. próximo a Marabá ali, né? Eu sou de Xinguara, próximo a Xinguara, Marabá também. mas aí Rondon Isso, tá já no preguei outro em Xinguara. extremo. Olha aí. Rondon tá logo ao outro extremo, mas para o outro lado oposto de Xinguara. Sim. Mas enfim, só que muito novo, com 3 anos de idade já, logo pequeno, mamãe resolveu ir para Goiânia tentar uma vida diferente. O Pará, antigamente, naquela época, era considerado um pouco menos avançado em alguns aspectos, né? Então, Goiás estava no auge do momento. Minha mãe falou, não, vamos para... Igual o pessoal vai muito para São Paulo, Uhum. vamos para cidade grande, para cidade mais desenvolvida, melhores oportunidades. E minha mãe iludida com isso, achando que seria muito bom. Mas com isso, ela tirou completamente a chance de eu crescer num lar cristão, conhecer. Eu lembro do meu avô Josias, hoje o saudoso pastor Josias descansa no Senhor. Ele já Amém. pastor na missão, né? Minha avó Lidinalva e meus tios, todos levitas na casa do Senhor. Eu me recordo de que todos sempre teve muitos talentos em tocar em vários instrumentos, muitos instrumentistas. Tenho lembranças de ver meu pai tocando violão, compondo. Enfim, e eu saí completamente dessa realidade e fui para uma outra realidade. E não deu certo essa decisão errada. Isso que é muito importante, né? Nós, como pais, hoje sabemos o momento de tomar decisão e não pensarmos somente em nós, mas também nos nossos filhos. Então, aqui eu já aprendi muita coisa ao ver a história da minha mãe, de que ela pensou simplesmente em oferecer conforto, oferecer qualidade de vida. Ah, aqui no Pará não tem, é muito simples, as ruas é muito. Então, Goiânia eu vou proporcionar isso melhor.
E ela foi em busca disso, uma pessoa que sempre trabalhou, batalhou muito, mas, por outro lado, eu me afastei da minha família. Tive a família materna, mas aí era uma família completamente diferente, o Uhum. pessoal não servia a Cristo, crescia em meio a uma família com bebidas, com vícios de cigarros, enfim. E ao chegar na minha pré-adolescência, já mudando para adolescência, minha mãe resolveu ter o outro casamento. Não deu certo com meu pai retornou para o Pará e ela seguiu uma nova etapa. E com essa etapa nova, nesse terceiro casamento da minha mãe, mudou muita coisa. Eu fui uma parte, fiquei um tempo com a minha avó, mas chegou um momento que eu fui morar com os meus pais. Eu rodei alguns estados, a gente foi para São Paulo, depois Tocantins, depois voltou para o Goiás. Enfim, nesse período, esse terceiro casamento, eu tive um padrasto que não foi, faz jus ao nome. Esse nome eu não gosto, na verdade, eu acho até feio. Não sei se é porque a gente assimila padrasto. Eu acho o nome muito feio, parece que é mal, né? Algo, Uhum. a gente vê muito nessas fábulas, histórias, madrasta, padrasto. E pra mim, isso pegou pesado, porque meu padrasto, ele não era bom pra mim. Então foi um homem que me perseguiu muito, me bateu muito, eu fui muito espancado. Tive uma infância muito difícil, porque me afastei do meu irmão sempre mais velho morou pra fora, não morou com a gente, então saiu, foi seguir o caminho dele, então ficou somente eu. E eu tive uma irmã mais nova que foi, assim, filha do meu padrasto. Então ela tinha os privilégios, ela era filha e eu cresci como um filho bastardo. Uhum. Então eu era sempre o menor da casa, como Davi, né? Eu me emociono muito porque eu assimilo muito a história, me lembro muito de Davi, me espelho Sim. muito em Davi. Então eu cresci assim, irmão, sabe? Sempre servindo, buscava isso, servia daquilo, não fazia direito, apanhava, muitas das vezes espancado, apanhei muito feio, coisa Misericórdia. de chicote, de mangueira, pedaço de pau, sofri muito. E ao entrar na minha adolescência, então, isso nada de Cristo. Eu cresci em um lar onde, entre aspas, era católico. Então, costumo dizer que muita gente dá essa desculpa, né? Qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não vai nem na igreja, só faz o nome do pai ali e aí fala que é católico. Mas esse povo, na verdade, não tem religião nenhuma, não conhece o amor de Deus. Então, eu cresci assim. O Cristo que eu conhecia era só o da cruz com o braço aberto e o que ele morreu, e pra mim era só isso. E o sinal da cruz e tudo certo. Então nem orar eu sabia. Então eu me lembro que já pequeno eu passei por alguns traumas, algumas coisas, eu orava do meu jeito ali, mas eu orava pedindo pra Deus, né, me tirar daquela situação de vida. Enfim. E ao chegar uma etapa nessa transição da pré-adolescência para adolescência, meus 13, 14 anos, comecei a crescer e ter mais liberdade, e eu queria fugir. Então a grande realidade, Edivaldo, é que hoje que a gente vê muitos jovens no mundo das drogas, no mundo dos vícios, o inimigo usa tudo isso que tem a oferecer lá fora hoje como um escape, como uma válvula, como Uhum. uma fuga. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Então a gente mudar, eu morei um período numa zona rural, a gente mudar para a cidade, eu me encontrei isso. Eu encontrei esse escape na rua. Então, eu não ficava em casa. Vou ficar em casa pra quê? Pra Pra apanhar, apanhar. pra ser chamado a atenção. Eu não podia fazer nada. Eu passava, eu como criança, se eu colocasse um pijama pra dormir, e sem cueca por baixo era motivo de apanhar. Tem que pôr cueca. Se saísse do chuveiro enrolado da toalha, apanhava. Tem que vestir roupa no banheiro. Então, eram umas coisas que ele criou na mente que ele tinha e que ele queria impor em mim. E eu cresci criando, como diz, eles costumam brincar assim, um jeitinho brasileiro, fugindo. Então eu pulava o muro, eu fazia coisas escondido. E isso foi forjando o meu caráter dessa forma. Sim. Então, com meus 15, 14 anos, eu já estava numa noite, numa vida noturna. Comecei a conhecer bebida, balada, cigarros. Meus pais fumavam, então comecei experimentando dentro de casa. Papuçava, ria, tossia ali, aí com os amigos achava que estava descolado e fui. Quando eu me aprofundei, resumindo aqui, porque para não ficar tão prolongado, eu já estava próximo já com os meus 18, quando eu comecei falando que aceitei a Cristo, já estava completamente aprofundado no mundo da prostituição e no mundo das drogas. E isso com a autoridade e legalidade da minha mãe, que exercia sobre mim. Por quê? Porque eu me lembro que nessas saídas minhas, nesses meus 15, 16 anos, minha mãe falou assim: você só quer ficar na rua? Então vai logo de vez. Pegou uma mala, colocou minhas roupas e falou: sai de casa. E me jogou Nossa. na rua.
E eu saí à procura de lugares para dormir, casas de amigos, casas de lugares, e cheguei a dormir em casas meio que prostíbulos, lugares onde as pessoas iam. Eu lembro que eu tinha um professor que me influenciava muito, ele levava as mulheres da noite para lá, para prazeres, e eu fui me habituar nesse lugar. E ali eu me deleitei a esses prazeres da carne e me aprofundei. E quando eu aceitei a Cristo em 2018, eu já estava sentindo um desejo de sair dessa vida. Eu já estava me sentindo o que Amém. era o peso, o que era o mundo, e eu já não estava aguentando aquilo mais. Eu só queria um amor, eu só queria uma palavra, eu só queria um cuidado. E eu não tive isso dos meus pais. E aí, muitas das vezes, eu me lembro, eu perdido ali num baseado, sentado numa praça, num banco. Essa cena é muito forte, ela é muito registrada na minha mente. Eu olhava para os céus e falava: Deus, eu vou morrer nessa vida, Senhor. Será que nunca? Será que ninguém vai me resgatar? Será que ninguém vai me ajudar? Será que eu tô aqui nesse interior, no fim, né, nesse fim de mundo? E é isso, minha vida é isso aqui. Muitas das vezes eu fazia essa oração totalmente errada ali, tentando preencher um vazio dentro de mim. Nunca imaginava que o Senhor estava ouvindo a minha oração, né? E resumindo, depois que eu aceitei a Cristo, eu ainda fiquei alguns anos, Edivaldo, sem ter constância. Porque o processo de libertação na vida de uma pessoa, ele é muito importante, né? Porque ele é necessário para que o evangelho venha surtir o efeito. A gente costuma dizer que se você pegar um sal de fruta, um heno, aquele, e você abrir ele, sem abrir, você pegar um copo com água e colocar ele aqui dentro, não vai causar nenhum efeito. Você vai tirar, a água tá do mesmo jeito e o sal de fruta também. Mas quando você abre e coloca na água, tem uma Que é uma reação. reação. Então, da mesma forma, é o evangelho. Se você não entrar no evangelho, não tiver verdadeiramente um acompanhamento, uma transformação e não querer mudar de vida, não vai ter efeito. Então, chegou um ponto que eu queria mudar de vida. Às vezes eu conversava com os amigos, muitos na farra, eu quero curtir a vida, várias mulheradas e aquela coisa toda e ostentação. E eu falava: não, eu tenho vontade de ser um pai de família, eu quero ter uma esposa, porque eu não tinha esse exemplo dentro de casa. Então, com essa versão, eu queria fazer tudo diferente. E aí foi quando entrou a missionária Maiara na minha vida. Glória a Deus. Eu nessa cidade, já sem esperança, minha mãe também já não tinha mais. Muito importante, tá? Os pais que me ouvem, mãe, você, sempre abençoe seu filho, né? Fale com seu filho, profetize coisas boas no seu filho, por mais que ele esteja dando trabalho, por mais que esteja difícil a situação, porque nós somos um poço de emoções, nós somos pessoas que tudo aquilo que sofremos no passado, sofremos no nosso dia a dia, e nós herdamos isso. E às vezes também nossos pais não souberam devido a esses machucados. Então eu também não posso culpar a minha mãe porque ela também não teve lá atrás. Mas o poder de escolha, de mudar, de quebrar as maldições sobre a nossa vida e sobre os nossos filhos, vem de nós. Como foi falado, né? A missionária fala muito sobre o posicionamento. E minha mãe não teve esse posicionamento dentro de casa. Minha mãe, ela se preocupava com o conforto. E o que a minha mãe fez? Para acabar de completar toda essa história que eu tô contando, a minha mãe ainda partiu para um lado do ocultismo. Minha mãe resolveu conquistar as coisas do lado financeiro em cima de trabalhos, de terreiros. Então, toda essa trajetória dela, ela conseguiu prosperar, ela alcançou riquezas, ela alcançou muitas coisas, se tornou uma pessoa de alto nível na sociedade, dona de casa lotérica, dona de loja de celular, fazendas, muitas posses, mas isso para mim não me preenchia. Então, porque a gente tem um ditado que fala que o muito sem Deus é nada e o pouco sem Deus é muito. E quando eu mudei de vida e conheci a missionária Maiara, e comecei a ter a oportunidade de mudança de vida, nós começamos uma vida financeiramente falando do zero. Então, tudo aquilo que minha mãe teve e tentou proporcionar para mim não me serviu de nada. E foi então quando eu tive essa preocupação de mudar de vida. Então eu já totalmente perdido, e nesse período de 2018 até o ano de 2010, né, que foi 2018, não, 2000 e... foi 18, perdão, foi 2006, 4 anos. 2006, 2007, 2008, até 2010. Foram 4 anos de inconstância. Então eu ia para a igreja, me afastava de novo, voltava para a igreja. Então eu tive uma vasta experiência de como que o inimigo age para tirar uma pessoa de dentro da igreja. Então ele nunca chega
com uma coisa muito grande. É sempre uma brechinha, sempre um pedacinho pequeno, uma oportunidadezinha. Então, eu viciado em jogos eletrônicos no computador, viciado em pornografia, viciado em drogas. Então, era um mundo que... E eu só fiz mal pra mim. Eu não prejudicava as pessoas lá fora, nunca roubei, nunca assaltei, nunca fiz nada nesse sentido. Mas, pra mim, o diabo fez um regaço na minha vida. Ele me destruiu. Então, eu precisava ser curado, alcançar uma mudança para depois começar a curar. E foi o que o Senhor fez. Então a missionária Maiara entrou na minha vida dessa forma. Quando eu não tinha mais firmeza, constância, nem minha mãe conseguia, o Senhor falou, não, eu preciso mandar alguém. E ela já totalmente oposto da minha realidade. Ela já estava na igreja. Cresci, nascida e criada no Evangelho. Nascida e criada. Glória a Deus. Foi um desafio. Então, de repente, o Senhor falou para ela, falou, olha, o que eu tenho para você é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Quando o Senhor me prometeu a ela e falou sobre acerca do que Deus tinha para o futuro dela. E é um choque de realidade. Meu Deus, mas eu pensava que seria alguém do altar que já estivesse pronta. E Deus falou que seria através da minha vida que Deus também moldaria o ministério dela e traria o que ela precisasse, a experiência. Então, quando aquela que me gerou... Na verdade, assim, quando Deus falou comigo, Deus falou para mim que ele moldaria o meu ministério através do que ele ia fazer na vida do Tairone. Então, assim, eu achei tão interessante, porque se hoje a gente tem uma certa bagagem e tá aprendendo, né, como de fato lidar e o verdadeiro valor que tem uma alma, então isso começou dentro de casa, né? Começou através da experiência do meu casamento. Eu pude ver de perto o quanto Deus amou a vida do Tairone, amou, assim... E teve, de fato, um propósito na vida dele. Porque ele me tirou uma menina que estava praticamente nascida e criada dentro da igreja. 12 anos já liderava. Eu sempre respirei a igreja. Sempre respirei a casa do Senhor. Tanto que, assim, quando Deus falou isso para mim e falou que era ele, o meu choque era, Senhor, mas o Senhor falou que sempre o Senhor tinha para mim alguém do altar. E como assim? Totalmente diferente da minha realidade, né? Totalmente fora. Então, foi para mim também, assim, um choque, uma dificuldade de aceitação. Sim, imagina. Né? Mas Deus, ele tem seus meios de trabalhar. E a palavra que a gente tem para as pessoas que talvez está esperando, o mesmo Deus que unge pastores também tira uma pessoa do mundo drogada e transforma ele. Então, desde que você esteja numa direção que vem de Deus, dá certo. Amém. É possível. Glória a Deus. Deus pode, sim, voltar um ministério por causa de um amor, por causa de a vida de alguém. Então, muitas das vezes você, talvez quem está me ouvindo, está assim, meu Deus, por que eu estou vivendo essa situação? O Senhor não me ama. E com o Tairone na minha vida, não foi uma falta de amor de Deus, não. Foi uma revelação do amor de Deus para mim. Então, eu pude ver e valorizar uma alma. Porque antes de amar o Tairone como homem, Deus me ensinou a amar a alma dele. E entender que a alma dele tinha um destino e tinha que ser o céu. Né? Eu precisava, de alguma forma, somar com a transformação e a libertação dele. Amém. Glória a Deus. E como foi, assim, enfrentar esse choque de realidade? Porque, como você comentou, é realmente o oposto, totalmente diferente da sua realidade. A palavra que Deus deu para mim... O importante é o seguinte, vou até basear nisso, vou melhorar a minha fala. Sim. Se Deus falou, quem falou garante. Glória a Deus. Então essa sempre foi a minha convicção. Amém. Todas as dificuldades que eu enfrentei no processo de libertação do Tairone foi exatamente crendo na palavra que havia sido liberada. Glória a Deus. Então tem uma canção que eu gosto muito que fala exatamente sobre isso. E eu que não tinha mais nada, apenas uma palavra liberada. Então era sobre isso. Eu não tinha nada. Eu só tinha uma palavra liberada. E se a palavra de Deus não for suficiente para mim, então eu estou no lugar errado. Estou fora do meu propósito. Então eu sempre tive convicção da transformação na vida do Tairone. Glória a Deus. Por mais que isso levasse tempo, eu tinha certeza que o meu diamante bruto ia ser lapidado. Glória a Deus. Porque Deus já havia falado. E Deus falou comigo todo o tempo. Você vai por ele sofrer,
você vai enfrentar muitas coisas e eu vou parar o seu ministério por um tempo para a transformação dele. Mas quando eu transformá-lo, tu vai olhar e vai dizer, Deus, eu não mereço tanto. E era essa palavra que me dava esperança. Em todas as dificuldades que nós enfrentamos, né? Vamos fazer 15 anos de casado esse Glória a mês Deus. agora de Dia dezembro. 22 agora. Fazemos Aleluia. 15 anos de casados e todo o tempo eu cria. Por mais que muitas das vezes eu saía para pregar e ele ia para boca de fumo, fumar maconha. E eu falava, não, eu creio, o Senhor vai fazer. Eu confiei todo o tempo na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele faz. E hoje eu sou prova viva disso. Hoje eu vivo essa promessa. Glória a Deus. Se cumpriu o Se que Deus cumprindo. falou. Aleluia. Maravilha. Porque foi um processo, né? Como Nossa, como ela imagino. citou, esse processo não é de um dia para o outro. Então, mesmo depois de casado, né? Como eu contei aquele momento lá, resumidamente, após eu conhecer a Mayara, a gente entendeu e ela iniciou-se comigo, antes da gente ter qualquer relacionamento afetivo, foi como ela explicou, ela amou a minha alma primeiro, ela me viu como uma alma, uma missão. Eu fui uma missão para ela primeiro, né? Antes de ser um esposo, de ser um marido. Então, com esse afeto, eu comecei a viver um novo evangelho, diferente daquele que eu tentei viver por 4 anos. Eu comecei a viver experiências novas com Deus, a gente sempre orava, e nossa base foi muito bem feita. Porque aí a gente iniciou uma campanha que não tinha data. Deus falou, olha, façam independente de quantos dias. Eu vou determinar quando for para encerrar a campanha. E nós começamos, quando estava junto, às vezes por telefone, por ligação, a gente orando. E o que eu achava interessante? O Senhor a usava, tomava ela para falar comigo, mostrava as coisas para ela. E carinhosamente ela começou a me chamar de profeta. Ó, meu profeta, Deus tem. E eu chamava ela de minha anja. Ô, minha anja, porque eu falava que é um anjo que Deus mandou. E, enfim, e a gente foi se aproximando. Chegou um período que foi criando-se intimidade. E, claro, com todo respeito, eu a ela, e eu cheguei logo na mãe dela e falei, olha, eu preciso namorar com a Mayara, porque a gente tá tendo algo e a senhora me libera? Ela, amém, libera, a gente namorou. E logo mais adiante a gente começou, continuando com as orações, sempre naquele período, né? E aí foi intensificando, Deus sempre falando conosco, aí a gente entendeu realmente esse propósito do casamento. Conversamos com a minha sogra também, e ela falou, olha, eu vou sonhar, se Deus falar comigo, confirmar no sonho. E Deus confirmou com a minha sogra o sonho. E a gente foram 7 meses. A gente namorou, noivou e casou. O crente é coisa muito rápida, quando tem o propósito de Deus. Quem tá namorando aí já coçando a cabeça. Cara, esse negócio de namoro de 2 anos aí, irmão, vivia na terra. Foge disso. Já deu tempo suficiente vocês construírem uma vida. 2 anos é muita coisa. Então, 2 anos eu já estava sendo pai. Olha aí. Porque depois que a gente casou, foi tudo muito rápido. Deus precisava forjar o meu caráter, trazer maturidade. Então, veio o primeiro filho. E nesse período de cai e levanta. Por que isso aconteceu? Porque, como eu falei, eu vim de uma natureza de uma casa onde tudo eu fugia. Deu problema, enfrentei, me perseguiam, fugia. Então eu corria para a rua e me entorpecia em troca de uma solução. Então, quando eu casei, automaticamente isso veio comigo. Então, eu precisava quebrar esse tabu, quebrar essa maldição da minha vida. Então, até o dia que foi problemas. Aí, quando eu percebi que, quando aparecia um problema, eu não resolvia, mas arrumava outro problema, ficava dobrado. Aí eu falei, mas peraí, tá errado. Aí eu comecei a ver a solução em Deus, e não num baseado, num copo de bebida. E aí isso começou a transformar a minha realidade e as orações da minha esposa. Glória a Deus. Entendeu? E a perseverança. Ela não aceita e ela nunca aceitou. Então, quando ela via que eu tava ali meio titubeando, balançando na fé, ela falou, eu não aceito. Se você quiser ficar comigo, ter uma vida de santidade, uma vida diante de Deus, é assim. Se não, pode... Posicionamento. Né? Tudo se envolve relacionado ao posicionamento. Então, às vezes eu ficava com raiva. Rapaz, mas essa mulher vê tudo, sabe? Deus eu não falei nada, ela já sabe, Deus revelava tudo, sabe? Tinha hora que é tão engraçado que eu vou falar aqui, que não era só Deus que revelava, não, irmão. O diabo também, o inimigo, ele é astuto. Eu aprontava e ele fazia questão de me derrubar, porque ele queria que nós brigássemos. Sabe? Então tinha vezes que não era nem o próprio Deus que mostrava as coisas, o próprio inimigo, para mim poder difamar diante dela, para ela poder falar assim, não, agora eu separo desse homem. Manda esse homem pra lá. Só que em vez dela fazer isso, ela fazia o quê? Ela se posicionava com amor.
Falou assim, olha, você tá errado, eu não concordo com o seu erro, mas eu continuo te amando. Se você quiser levantar e recomeçar, tamo junto. E foi assim até o momento que os papéis foram se desinvertendo. Comecei a entender o que era o sacerdócio, comecei a assumir as coisas dentro de casa, Glória a a Deus. responsabilidade, a entender que eu era o sacerdote, que eu era autoridade sobre o meu filho, sobre minha casa, sobre as minhas finanças, e foi quando começou a transformar de vida. Hoje eu vivo uma vida muito abençoada. Aleluia. Eu considero que eu sou mimado, eu vivo um mimo de Deus. Por mais que é cansativo a gente viver na itinerância, fazendo a obra, ela é a pregadora, mas o ministério é nosso. Glória a Deus. Né? Eu fico na parte da logística, eu trabalho com a mídia também, eu auxilio, eu filmo, eu tiro foto, Aleluia. e foi tudo servindo. Resumindo, eu só prego. Ele Foi é tudo servindo. a No base de altar. tudo. Glória a Deus. O altar me transformou. Indo para a igreja, participando do culto, que foi me transformando. Aleluia. Então, meu irmão, é no altar. Você que talvez está num processo aí, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo, achar que, o que eu preciso para conquistar? O que meu filho precisa para conseguir essa libertação? Ou o meu marido, não sei como você se identifica. É no altar. Arruma trabalho para ele, coloca seu filho para filmar, arruma um telefone, faz foto do culto. Coloca seu marido para, sei lá, servir uma bandeja, servir na porta. É no altar que transforma. É tão interessante que a gente vê isso com Josué e os gibeonitas, né? Uhum. Quando os gibeonitas aprontaram com Josué lá, enganaram, e o povo que estava com Josué, tudo falou para ele, vamos matar esses gibeonitas, esse povo é enganador, mau caráter. E Josué falou, não, eles vão cortar lenha e carregar água. E lenha e água eram usados no culto. Eram para instrumentos do culto. Então, assim, Josué recebeu uma direção de Deus, porque não tem como a pessoa ter contato com o altar e continuar sendo a mesma pessoa. A partir Amém. daquele momento que eles passou a ter contato com o altar, não precisou de mais nada. Bastou ter contato com o altar. Então, assim, o que eu tenho a aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo, né, diante de um testemunho tão abençoado, tão lindo, que é o testemunho da história do meu esposo, é que tragam para o altar. Lança no altar. Seus filhos, seu marido, aonde está a fonte do problema, lança para o altar. Porque não tem como você permanecer no altar, você ter contato com o altar e continuar sendo a mesma pessoa. Muito A bom. pessoa que tem contato com o altar, com a presença de Deus, se ela mente, ela deixa de mentir, se ela peca, ela deixa de pecar. Porque a presença de Deus, ela gera transformação. Amém. E foi o que aconteceu na vida do Tyrone. Então, quanto mais contato ele teve, quanto mais eu privava ele do ministério, de estar junto comigo, mais perdido ele estava. Mas quanto mais eu aproximava ele do ministério, eu conscientizava, eu trazia o que Deus tinha e trazia ele para esse altar de oração, enfim, mais rápido Deus acelerou o processo e fez a obra completa na vida dele. Eu fui perseguido. A gente encontra, às vezes, muito dentro das igrejas isso. Por isso que é muito importante você ter um pastor que te apoia, você ter uma pastora que confia isso. A gente passou um período que eu tentava servir na igreja, eu tentava cantar, mas parece que aí vem aquele complexo de inferioridade. Às vezes eu tentava me sentir inferiorizado. Mas ela é melhor que eu. Até o momento que Deus me fez entender qual era a minha identidade. E um testemunho lindo que eu acho é isso, é o departamento da mídia, que foi onde eu me encaixei. Sempre gostei de tecnologia, de eletrônicos, então me encaixei naquilo. Você tem mesmo uma cara assim de quem mexe muito de nerd. Quem mexe muito com TI, quem sabe muito de computador e tudo. Sempre foi uma área que eu me dominei. Então, eu usei isso dentro da igreja. Glória a Deus. Então, lógico que depois que veio pandemia, intensificou ainda mais, né, no uso de tecnologia hoje nas igrejas. Isso aqui, antigamente, nós não tínhamos podcast, hoje nós temos. Então, isso aqui é uma importância enorme para muitas certeza. pessoas. Então, foi assim que eu comecei a me encaixar. E através dessas oportunidades, trabalhando, servindo, que eu fui me transformando, fui criando responsabilidade com a igreja, com a obra. E sem que eu percebesse, isso me transformava também dentro de casa, como pai, como esposo. E hoje, toda essa base, tudo isso que foi construído, eu uso aonde eu vou. Então, por exemplo, olha aqui onde eu estou na Europa, cheguei aqui, eu fui trabalhar, o pastor estava com a gente veio um dia antes aqui para a igreja, mexi no som, a gente organizou aqui no podcast, então isso é reino.
O reino Glória é a Deus. isso. Quando você aprende algo, você usa em prol ao reino, o reino não fica devendo nada para ninguém. Você recebe a recompensa. E hoje eu vivo isso na minha casa, eu e meus filhos. Passo isso pro meu filho hoje, esse legado. Meu filho é completamente envolvido, gosta também de tecnologia, gosta da obra com câmeras. Até vezes de eu estar viajando e meu filho sair com alguns pastores para ir filmar, para ir trabalhar em eventos de cultos. Falar, papai, fui trabalhar hoje em tal culto, ganhei R$100. Falei, que benção, já entregou o dízimo? Não, já mandei. Então, assim, já tá forjando o meu filho, totalmente diferente da minha realidade. Glória a Entendeu? Deus. Então é muito importante a gente ter esse contato, servir a igreja, estar junto. Ah, mas e no dia de eu descansar, irmão? A gente vai ter muito tempo para descansar na eternidade. Glória a Deus. Eu acho interessante, assim, como que a obra ela tem poder de sarar as pessoas. Sim. E se a gente... Tem gente que só precisa de oportunidade. Né? E vamos pôr aí os midianitas, né? Olha aí. Que é a área da mídia. Hoje é um meio muito maravilhoso. Muito forte de alcançar Muito pessoas. forte, onde você literalmente tira a igreja de 4 paredes. Você está levando ali o evangelho. Se um midianita soubesse que ele é tão missionário quanto eu, que estou num púlpito com o microfone na mão, né, ele não hesitaria. Exatamente. Então, assim, é importante hoje, eu quero até inclusive frisar isso, porque eu vi Deus curar o meu esposo, e libertar, curar de uma depressão através de um trabalho de mídia. Uma equipe de mídia que abraçou ele, que jogou ele para trabalhar. Então, assim, a gente vê isso na palavra, por exemplo, quando Dorcas morre, Pedro vai até ela, ora, ela levanta e fica sentada. Esse é um problema hoje. Tem muita gente que estava morto, deitado, agora está vivo, sentado. Olha aí. E o morto deitado do vivo sentado não tem diferença nenhuma. Tá fazendo nada. Do mesmo jeito. Então, o que que Pedro fez? Você não vai ficar sentada, não. O texto vai dizer que ele levanta ela e apresenta ela para a área que ela é útil. Muitos crentes estão dando trabalho hoje na igreja porque a gente não apresenta ele para o departamento que ele vai ser útil. Exato. Seja na mídia, seja em qualquer lugar. As pessoas estão precisando se ocupar mais com a obra de Deus para se ocupar menos com a vida dos outros. É verdade. Olha aí, forte. Então tem muita gente que está perdida, que não consegue enturmar, não consegue, está deslocada, exatamente por falta de oportunidade. Começa a falar de igreja em igreja. E quando nós olhamos, é aquilo que o Tyrone falou. Um sorrisal, se você pega um saldieno, joga aqui nessa caneca com água. Com a capa, não acontece nada, mas a partir do momento que você abre e joga, ele vai enfervecer e detalhe. Ele não vai só surtir efeito na água, mas ele vai surtir efeito na onde ele derramar. Ou seja, ele vira uma solução curadora para uma azia, para um estômago. Então o evangelho é do mesmo jeito. Ele não só cura a gente, mas ele cura também quem experimenta daquilo que a gente derrama. Glória a Deus. E não tem como derramar sem antes a gente experimentar. Não tem como, a solução não enfervesce sem antes não cair, encontrar com a água dentro de nós. Então nós precisamos receber para derramar. E aconteceu isso na vida do Tyrone. A partir do momento que ele começou a se envolver com a mídia e ver que ele era útil, tem muita gente que só precisa se sentir útil. Essa é uma verdade para esse tempo. Que às vezes tem tantos talentos escondidos e nós precisamos ampliar essa visão e não ficar só naquela caixinha, só naquela turma da Patotinha, da Luluzinha, não. Com certeza. Abrir para que Deus levante mais pessoas. Hoje o Tyrone é total suporte do meu ministério, toda parte minha de mídia. Hoje ele é meu assessor, quem trata com os pastores, que fecha as agendas é ele, quem organiza toda a logística de viagem é ele. Hoje eu penso assim, eu olho para minha vida e não me vejo, né, fazendo uma viagem sequer sem ele, porque ele me dá total estrutura. Glória a Deus. E Deus fez algo tão tremendo na nossa vida que a gente tem uma afinidade tão grande que até o momento que eu tô pregando, eu tenho a mania de pregar e tirar o sapato, né, porque se machuca meu pé, aí eu tenho que tirar.
Até o momento que eu canso o pé, que eu tenho que tirar o sapato, ele já sente, já vai lá e me dá esse suporte. Então, assim, a gente não pode poupar investimento na vida de ninguém. Porque, de repente, quem você investe hoje vai ser quem vai cuidar de você amanhã. Glória a Deus. Eu vivo hoje, literalmente, na íntegra isso. Porque eu parei, cuidei, investi, né? Eu me lembro que quando a gente começou a discipular o Tyrone, ele não sabia nem... Ele achava que cada um de nós tinha um Espírito Santo. Lembra que o Espírito Então, Santo era assim, dividido, igual ele corpo, não alma e espírito. tinha Cada um tem o seu. nenhum... nenhuma base teológica, conhecimento assim, nenhum bíblico. conhecimento bíblico. Nada. E eu fui sentando com ele, explicando. Que legal. Estudando a cara. Bíblia. Enfim, e hoje a gente vive, né, fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus, ele é um pai maravilhoso. Glória a Deus. Ele é um marido muito abençoado. E nós Isso. vivemos propagando o evangelho. E a cidade, por exemplo, do interior que ele morou, hoje chega, graças a Deus, com honra. Né? Verdade. Quem olhava para ele como antigamente um drogado, Perdido, hoje abandonado. vê ele como um pai de Glória a família, Deus. como Honra e um glória grande ao Senhor. homem de Deus. E Deus faz. Aleluia. Essa é a palavra que eu quero já, né, encerrar, Liberar. dizendo Glória a para Deus. quem está nos ouvindo, Deus faz. Glória a Deus. Não tenha medo. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós sonhamos e do que nós esperamos. Nós vivemos isso. Eu vivo isso hoje. Deus sempre tem feito além, em todas as áreas. A gente só tem que permitir. Né? A partir do momento que você permite, Deus entra, trabalha, faz e revela a glória dele, como tem revelado na minha casa e na minha família. Glória a Deus, muito bom. Você falou sobre os talentos nas pessoas, você falou que os talentos não pode deixar o talento morrer, foi isso que você falou das Isso. pessoas. Eu vou até falar diferente. Tem muitos talentos que estão até enterrados. Pessoas que morreram com algo grande que tinha para fazer, mas infelizmente não se deu lugar para fazer aquilo que Deus tinha. Então vou dizer também para você, não deixar o que Deus entregou na sua vida morrer, porque é algo extraordinário. Deus sempre tem algo para você, independente da sua situação, o que você já passou, o que você tá passando, independente de tudo. Deus sempre tem algo para sua vida. Aliando também no seu ponto que você pronto, passou por várias coisas na sua vida. O que você mais aprendeu, assim, quando você mudou de vida, assim, que você conseguiu se alinhar com o que Deus tinha pra sua vida? Olha, resumidamente, o que eu entendo que realmente Deus permitiu que eu passasse tudo isso e ensinar para que hoje eu pudesse transmitir essa experiência, mas eu vejo que uma lição, a gente nem sempre precisa errar para poder aprender. Nós podemos aprender com o erro dos outros. Por exemplo, quem está assistindo esse podcast até agora está aprendendo. Exatamente. Então você não precisa trilhar tudo isso, não precisa errar para poder aprender, né? A gente costuma dizer, tem uma frase popular que diz assim que errar uma vez é humano, né? Mas errar duas vezes é burrice. Então, é o que eu realmente aprendi. Hoje eu vivo uma vida assim, diante de Deus, tudo que eu vou fazer, eu consulto, eu oro, busco em oração, a gente entra em propósito, eu e minha esposa. Exatamente porque eu vejo assim que eu errei demais. E assim penso eu, né? Eu não tenho mais tempo para errar. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu quero continuar cumprindo o que Deus quer e quanto mais gente eu puder ajudar, mais jovens despertar, né? Mais pessoas aconselhar, é o meu desejo. Eu tenho um coração assim completamente voltado para isso. Hoje eu sou assim muito parecido com meu avô. Eu lembro que minha mãe me contava que meu avô, pastor Josias, saudoso pastor, ele passava na rua, se ele via alguém descalço, ele tirava o sapato e voltava para casa descalço. Minha avó chegava, ai, que isso, bem? Não, o irmão lá tava descalço e eu passei meu sapatão. Hoje eu ando desse jeito. Tem hora que eu ando na rua, eu quero ajudar todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. E a gente vê isso, o evangelho, né? Principalmente eu estando aqui com essa experiência de um país diferente, a gente vê as pessoas nativos daqui, os europeus andando, e muitas das vezes não descobriu o que a gente descobriu ainda, né? Então essa é a importância do testemunho, do evangelho, da igreja em si, porque é algo que quando a gente descobre, não é só para si, não é só para nós. Cristo não morreu na cruz para si, né? Morreu por nós. Então é isso, eu acho que é a gente aprender com os erros dos outros, com o que a gente vê, com os testemunhos, e sempre cada vez mais
buscar para cumprir o propósito. Todos nós temos um propósito. Com certeza. Ninguém veio ao mundo por acaso. Em vão. Ninguém tá aqui à toa. Nós Tô estamos de fazendo nada, vou passagem. nascer. Claro Nós que estamos de não. passagem, mas não veio. Todo mundo vai ser usado em alguma área. Com certeza. Então você que Com está certeza. vendo, ouvindo, se atente a isso. Busque em Deus qual é o seu propósito, onde Deus quer te usar, qual é a área, né? A gente pode Amém. ver que Deus tem direcionado muito esse episódio aqui nessa área, né? Nessa tecla. Então é isso. Eu acredito que você sempre tem algo a fazer. Procure seu pastor, procure aí. Sirva com amor e você vai ver que sua vida vai tomar uma direção totalmente diferente, vai ser muito mais abençoada. Amém. Glória a Deus. E lembrando que tudo isso foi debaixo de uma palavra que Deus liberou. Exato. Que Deus ia entregar um diamante Bem Bruto. lembrado. na Bem sua lembrado. vida que você ia precisar lapidar. Então, Onde assim, eu achava que não tinha mais solução. Eu não tinha esperança pra mim. Eu mesmo não acreditava. Minha mãe também não acreditava. muito menos. Entendeu? Mas Cristo acreditou. Deus acreditou. Deus já Deus sabia de acreditou. tudo que ia acontecer, Verdade. já tinha tudo preparado, alinhado. Sim. E o seu posicionamento também foi muito importante. Deus usou Fundamental. você grandemente. E Fundamental. glórias a Deus, que Deus continue abençoando Amém. cada dia mais a vida de vocês, que o ministério de vocês possam cada dia mais Em fluir, nome de crescer Jesus. para a honra e Amém. glória do nosso Deus. Glória a Deus. Olha, só pra gente encerrar, finalizar, eu queria que você desse aí um conselho, principalmente também, porque hoje em dia a gente tem bastante jovens que têm a paternidade mal resolvida com pais, mães, Sim. familiares e É acabam fato. passando por momentos difíceis, É se fato. entregando a ilusões momentâneas, vamos dizer assim, prazeres que não vão agregar em nada à sua Uhum. vida. Eu queria que você passasse um conselho para esse público, que Amém. Deus tem algo para a vida de deles. Certo. Olha, primeiro de tudo, é se apegar à paternidade que vem de Deus, né, para nós, em primeiro lugar, Glória né? a Deus. Que foi algo assim que foi muito forte para mim. Confesso que até hoje eu sou muito carente, muito emotivo nessa área familiar. É um déficit que cresceu comigo, então eu tenho. Então, sempre que eu vejo família unida, irmãos, se você tem, valorize em primeiro lugar, Glória a valorize seu Deus. pai, valorize sua mãe, valorize seu irmão, essa comunhão com seu familiar, isso é muito importante. E apegue-se em Deus. Cristo, ele nos amou de uma, né, tal maneira que deu o seu filho por nós e que a gente pode considerar Jesus o nosso irmão, que foi lá, se sacrificou por nós, e Deus o nosso pai. Então eu tenho muito isso. Apesar dessa ausência, meu pai ainda é vivo hoje. Ontem, inclusive, foi aniversário do meu pai, mandei uma mensagem para ele. Mas eu não tenho tanto. Não tive convivência, não tive criação. Eu vi meu pai poucas vezes. Eu tenho 37 anos, então eu vi meu pai em 3, 4 vezes na vida, em 37 anos, desde que ele se ausentou para outro lugar. Mas isso não me impediu de romper as barreiras, quebrar esses traumas. E outro conselho que eu te dou: não guarde. Confesse, procure alguém, converse com o seu pastor, converse com alguém que você tenha confiança. E o que eu fiz? Eu, em primeiro lugar, foi minha esposa, né? O seu cônjuge, a pessoa que tá sempre comigo. Então, sempre fui muito aberto, sempre contei para ela as minhas carências, tudo. Ela sempre me apoiou. Tem dia que realmente a gente sente um pouco mais carência, a gente quer pôr para fora. Então, a pessoa que guarda, ela é doente emocionalmente. A pessoa que vive com isso internamente, ela tem dificuldade de aceitar a correção, ela tem dificuldade de romper na vida. Então, nós precisamos sair dessa bolha. Então, você que está me ouvindo, você que talvez não teve o pai presente ou a mãe presente, sempre teve essa ausência, você sente essa carência, essa necessidade, se abra com alguém, converse com alguém, se for caso necessário. Eu já tive ajuda médica, procure um psicólogo, não é errado isso. Deus também deu, criou a medicina para isso, a gente utilizar essa questão. Passei por esses processos e me ajudou muito. Então, realmente é isso. É você se tratar, se permita ser transformado, se permita ser moldado. Não se isole. Eu acho que o pior de tudo é isso. O diabo, ele tenta nos isolar cada vez mais, ele tenta nos calar, tenta nos inferiorizar. E pelo contrário, você é uma potência, você é alguém que nasceu para desbravar, e Deus quer te usar, Deus vai te usar. Então fica aí esse meu conselho para você. Amém. Dificilmente um problema ignorado vai ser tratado. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a pessoa viver uma transformação, uma superação, principalmente na área da paternidade, é você não ignorar. Você, de fato, abrir
né? Porque eu me lembro que quando eu cheguei no Tyrone, diante de toda a história da vida dele, eu me lembro que eu fiz 3 perguntas, a mesma pergunta pra ele. Eu perguntei, você quer mudar de vida? Ele falou, quero. Perguntei 3 vezes, você quer mudar de vida? Ele falou, quero. Então, assim, a partir do momento que ele falou, quero, e ele começou a expor, ele não escondeu quem ele era e o problema dele. Ele falou assim, ó, meu problema é esse. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Verdade. Glória a Então, Deus. assim, não cultive problema. Não cultive dor. Confesse, fale, procure ajuda. Não sofra sozinho. Porque problema ignorado é problema não tratado. Verdade. E um problema não tratado, mais cedo ou mais tarde, ele vai aflorar. E quando aflorar, ele pode desestruturar uma família inteira. Então, a partir do momento que você não trata, você está se privando da cura. Por que que Jesus atuava em tantas áreas naquela época? Se você reparar nas escrituras, tem uma parte mesmo que eu gosto muito, que é a hora que ele deixa a multidão e Jairo vai se encontrar com ele. O texto fala que ele andava para todos os lados. Isso traz uma lição para mim. Jesus, ele opera e atua onde ele tem liberdade. Aonde há exposição. Então, exponha para ele o seu problema. Eu preciso de libertação nisso, eu preciso de transformação nisso. O que eu sempre achei lindo na vida do Tyrone é essa transparência com Deus que ele Glória a teve. Deus. Porque foi um passo fundamental para a transformação dele. A gente tem que ser transparente. Com Deus não dá para usar máscara, com Deus não dá para Verdade. usar disfarce. Com Deus a gente não tem como tapear Deus. Você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar quem você quiser. Mas Deus Deus não. ninguém engana. Então, de repente, o que está faltando é você contar, dar acesso para Deus. Senhor, nessa área aqui o senhor pode entrar. Nessa área aqui eu preciso de transformação. Todos os problemas que o Tyrone tinha, ele falava, ó, eu tô com problema de jogo, eu tô com problema de prostituição, tô com problema com pornografia. Ele não tinha vergonha de expor, Amém. porque ou você cultiva a vergonha ou você vive a transformação. Exato. Glória a E isso é um Deus. fato. E a sua vergonha não pode ser maior do que o desejo de mudar de vida. Muito bom. E foi o que aconteceu com o Tyrone, né? Ele não teve dó de se expor, de se rasgar. Né? Ele literalmente fez igual Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, Glória a me Deus. sara. Tá aqui, ó. Esse sou eu. Mas não existe nada que Deus não possa transformar. Quando a gente abre, quando o ser humano quer de fato transformação, Deus faz. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Muito obrigado. Ficamos aqui com esse testemunho incrível do Amém. missionário Tyrone, juntamente com a sua esposa Maiara. Que Deus abençoe vocês Amém, grandemente. querido. Muito obrigado por Prazer pra compartilhar nós, é aqui uma essa honra. história. Obrigado você também que esteve conosco até aqui. Compartilha aí essa história com algum amigo, porque não só o Tyrone, mas eu creio também que várias pessoas também passam por Exato, isso. com Jovens certeza, no Brasil inúmeras passam, pessoas. infelizmente, passam por momentos assim, situações complicadas. Mas independente de tudo e qualquer coisa, Deus tem algo para sua vida. Deus tem algo para fazer com a sua vida e para com a sua vida. Então, Verdade. fique ligado. Corra para os caminhos do Senhor, porque nele há Exato. transformação. Ele é a verdade e a vida. Amém? Então, mais uma vez, obrigado vocês Amém. por tudo. Eu que Deus agradeço, continue é uma alegria poder estar aqui. abençoando. É uma alegria poder falar do Glória a Senhor. Deus. Sim, Deus com abençoe certeza. todos os nossos telespectadores. Deus, Toda a igreja, que o resplandecendo Espírito as Santo, né, nações. possa falar ao coração de Trabalho vocês. lindo, maravilhoso. Minha gratidão ao pastor Joaldo, pastora Joaldo, Tatiane, pastora Tatiane. que está na frente dessa grande Amém. obra aqui na Essa família Europa. escolhida por E Deus. a gente retorna ao Brasil com vocês em oração e no Glória a Deus. coração, sem Muito dúvida. obrigado. Deus Verdade. abençoe vocês. Amém. Lembre-se, ainda há esperança. Glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado. Olha, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, comenta, compartilha, fique ligado para mais vídeos como esse, para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Muito Jesus. obrigado por estar conosco até aqui. Fique na paz de Deus e até uma próxima. Glória a Deus.